Está hoje, na palavra do Senhor que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, vamos ler a partir do versículo 18 e 19. Até o 20, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos nesse momento debaixo da tua autoridade, debaixo do teu poder, mas principalmente debaixo de uma unção poderosa que vem do teu Espírito Santo, sendo o nosso principal convidado para esse momento tão significativo para esta igreja e para esses pastores que estão aqui presentes e todos aqueles que o Senhor convidou para estarmos aqui. E obrigado, Senhor, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem, pois somos chamados segundo o teu propósito, e que o Senhor está neste negócio, o Senhor está com esse trabalho, o Senhor está nessa cidade, e o Senhor tem muitas vidas para serem ganhas aqui nesta cidade. E obrigado, Senhor, porque nos propomos vir como uma luz para iluminar o caminho dessas pessoas que estão aqui. E que nesse momento o Senhor acenda essa luz nos nossos corações, reafirme o propósito que o Senhor tem com cada um de nós, e principalmente traga-nos a unção do teu Espírito para compreender a profundidade que essa palavra tem, e que possamos sair daqui sabendo o que o Senhor quer de cada um de nós, o que o Senhor quer dessa igreja, o que o Senhor quer desses pastores que estão saindo e o que o Senhor quer desses pastores que estão entrando. Nós estamos nesse momento totalmente sujeitos a Ti e à unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, como é de se ver aqui no Evangelho de Mateus, o finalzinho do Evangelho de Mateus, Mateus registrou essas palavras de Jesus no finalzinho da sua vida, antes mesmo de subir aos céus. E ele deixou esse pequeno detalhe que é importante que nós compreendamos o que ele está dizendo aqui. Diz aqui o texto, Jesus se aproximando-se dos discípulos, e disse: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sempre perguntava, que autoridade Jesus não tinha, já que ele era filho de Deus, estava com Deus, estava tudo certinho lá nos céus. E ele disse: como alguém pode dar autoridade para quem já tem? Jesus sempre teve autoridade, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no momento da criação do homem, quando diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ele estava ali tudo. Mas ele chega aqui no finalzinho do seu ministério aqui na terra, na iminência de subir às alturas, e disse: olha, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Parece-me que o Senhor estava ali descrevendo um momento em que ele estava vivendo. E que momento era esse? O momento em que ele estava ali entregando o seu ministério aqui na terra, a sua tarefa aqui na terra, e estava subindo aos céus. Para compreendermos o que o Jesus quis dizer, é importante nós sabermos que a palavra diz que um dia a terra se perdeu, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E não havia ninguém que se pusesse na brecha para ligar novamente a terra a Deus. E Deus então perdeu a terra para o inimigo, pelo menos provisório, e também perdeu a humanidade. Todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus.
E houve momentos em que Deus olhou para a terra e não havia nenhum homem, nenhuma pessoa que pudesse oferecer a sua vida como sacrifício diante do altar do Senhor, pagar a dívida do homem e assim ligar-se novamente aos céus. E eu imagino que Jesus, que estava ali na divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que são a triunidade, são os únicos em que nós podemos adorar. Nenhuma outra pessoa além dessa triunidade pode ser adorado. Infelizmente, muitas religiões têm santos e as pessoas se prostram diante de santos. Não pode, nem mesmo diante de Maria, querida mãe de Jesus. Ela é um ser humano, ela não faz parte da triunidade. E Maria dependeu da salvação ou da morte de Cristo para ela se salvar. É por isso que ela chama de meu Deus, meu Salvador, se referindo a Jesus. Ela reconhecia que só através de Jesus ela poderia ser salva. E nessa triunidade, Jesus sempre teve essa autoridade dos céus. Mas para que essa terra viesse a ser salva, era necessário que Jesus se desfizesse da sua majestade, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, renunciasse, mesmo sendo Deus, não tivesse por usurpação ser igual a Deus, porque como Deus ele não poderia salvar a humanidade. Por quê? Salmo 115, versículo 16, é um versículo bem interessante que a gente começa a compreender essas coisas. Diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. E quando o homem entregou a autoridade da terra para Satanás, Deus não poderia, como Deus, resgatar a terra. Ele não poderia. Teria que ser um ser humano. Teria que ser uma pessoa humana para resgatar novamente a terra para Deus. E como não havia nenhum ser humano na face da terra com capacidade, eu vou aqui dizer que eu creio que foi um diálogo que aconteceu no céu. Isso não está na Bíblia. Isso está na minha imaginação. Eu imagino Deus chegando para Jesus, o Espírito Santo, e disse: pois é, filho, a terra se perdeu e não existe nenhum sequer, nenhum justo. Não tem ninguém que se põe na brecha, não tem ninguém para salvar, não tem ninguém com capacidade. Mesmo grandes homens como Moisés erraram, Davi errou, e todos os outros tiveram erros, às vezes graves, sérios. E Deus então deve ter olhado: não tem ninguém na terra para poder religar. Eu imagino Jesus dizendo: pai, eu vou lá, eu vou me despir da minha divindade, vou nascer como homem, vou lá e como homem eu vou salvar essa terra. Eu imagino que Deus deve ter dito: é, filho, só que uma vez que você sair daqui, para você sair daqui, você vai perder todos esses atributos provisoriamente e você vai ser homem. O inimigo vai poder tocar em você, Satanás vai poder te esbofetear, você vai ter que sacrificar a sua vida, você vai ter que ir para a cruz e você tem que obedecer. E você tem que fazer todo esse processo. Aí Jesus deve ter dito: pai, eu vou assim mesmo. Eu vou, mas o Espírito Santo tem que ir comigo. É Ele que vai me dar força, é Ele que vai me dar garantia. E querido, Jesus então abriu mão, diz o apóstolo Paulo, ele sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Que ele podia falar: eu não vou perder, não vou sair da divindade, deixar que o inimigo chegue até mim, jamais. Deixar que o diabo chegue até mim, deixar ser tocado, porque imagina Jesus, será que o diabo consegue, quando Jesus estava na Trindade, será que o diabo conseguiria chegar até ele? Não, absolutamente ninguém. E ele sempre teve a autoridade, mas por amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que aceitou essa proposta. Imagina Deus disse: meu filho, você vai tomar a forma de homem? Vou, pai. E como homem você vai se humilhar a morrer numa cruz como maldito? Vou, pai. Eu vou. Eu faço tudo isso por amor a essa humanidade. Eu não vou deixar essa terra perdida. Eu não vou deixar esses homens irem para o inferno. Não vou, pai. Eu vou, eu abro mão, eu tiro agora a minha autoridade. Eu sei que eu sou Deus, mas eu não tenho por usurpação ser igual. Eu vou me esvaziar. E a Bíblia diz que ele se despiu da sua divindade.
e nasceu Filho do Homem. É por isso que a frase que Jesus mais gostava de dizer quando estava aqui na terra, disse, para que você saiba que o Filho do Homem. O diabo chamava Jesus de Filho de Deus, e ele se chamava a si mesmo de Filho do Homem. Por quê? Por que o diabo chamava Jesus de Filho de Deus? Como que para lembrar, sabemos quem tu és, o Filho de Deus, como se o diabo dissesse, tu tens autoridade no céu, a terra é minha. Aí Jesus disse, não, eu sou Filho do Homem, nascido de mulher, só pode ser filho do homem se nascer de mulher, dizendo a lei. E Jesus disse, não, agora como homem, eu posso atuar aqui na terra. Então Jesus nasceu como homem, sofreu tudo aquilo que você sofre, todos os sofrimentos, todas as angústias, inclusive logo que ele nasceu, já nasceu de uma situação muito difícil, numa manjedoura, e dali por diante, logo em seguida quiseram matar ele teve que fugir para o Egito, e assim foi. A vida de Jesus foi sempre perseguido, sofreu bastante, nunca teve uma vida fácil, e por fim, morreu na cruz. Quando ele enfrentou a cruz e morreu naquela cruz, agora ele disse, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Porque agora ele conquistou a autoridade aqui na terra como Filho do Homem. Então, é-me dada essa autoridade. Então, agora eu posso dizer, como Filho do Homem, aquele que você perdoar pecado será perdoado, aquilo que você reivindicar do Pai, o Pai vai te dar, porque agora Jesus conquistou essa autoridade de Deus. E essa autoridade, ele estava agora fazendo o que com ela? Está no texto aí. Então ele pega e diz assim, toda autoridade me foi dada no céu, que ele tinha até lá, né? E no céu. Agora ele tinha o poder de dizer o quê? Ide. Simples assim. Agora eu estou passando essa autoridade para vocês. Conquistei, pagou o preço, foi até a mansão dos mortos, depois ressuscitou e foi recebido no Pai, o Pai recebeu e agora Jesus está novamente na triunidade. Todo-Poderoso, está sentado à direita de Deus. E agora todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. E agora Ele é Senhor dos céus e Senhor da terra. E essa autoridade foi dada para Jesus. E querido, nós estamos aqui nessa igreja fazendo o ID de Jesus. Essa igreja, ela não funciona sem esse ID de Jesus. E ela também não funciona sem a autoridade de Jesus. Que não basta se você ir sem autoridade. Lembro de Moisés, quando recebeu esse comissionamento de resgatar os israelitas do Egito. Deus disse, eu vou com você, eu vou te dar o meu poder. E o poder de Moisés, que ele estava naquele cajado que ele deu, era a autoridade que Moisés retiraria o povo do Egito com o poder. Então, a autoridade é tão importante para nós quanto o ID. E o ID é tão importante quanto a autoridade. Não existe o ID sem autoridade. Não adianta você dizer, eu quero pregar a Jesus, se você não tiver autoridade. Então, primeiro Jesus conquistou a autoridade. Que ele poderia chegar aqui na terra e dizer, pessoal, é o seguinte, vamos ver se vocês se consertam aí. Vocês estão muito bagunçados, vocês mesmo que adquiram sua salvação. Eu estou mandando, podem ir. Não adiantaria. O próprio Jesus, quando subiu aos céus, ele disse, olha, não se ausente de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O evangelho não é só boa vontade, o evangelho também é autoridade, o evangelho também é poder. E se a pessoa tiver só a boa vontade de pregar, só a boa vontade de divulgar o evangelho e não tiver autoridade, ele não poderá fazer absolutamente nada. Então Jesus conquistou esse direito de passar a autoridade. Ide,
toda autoridade me foi dada, então estou te mandando agora com esta minha autoridade. Então nós estamos aqui nessa cidade porque Jesus nos enviou. E ao nos enviar, Ele também nos revestiu de autoridade para sermos testemunhas do Evangelho de Deus. Quem é da Manancial há muito tempo sabe que Jesus manifestou o poder dele em 3 etapas distintas, né? A primeira foi para ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios. Isso ele deu. E outros profetas já tinham. Todo mundo sabe que Elias e Eliseu ressuscitaram mortos. Profetas do Antigo Testamento fizeram isso. Fizeram multiplicação, né, de comida. Tinha uma comidinha pouquinha e o profeta não pode distribuir que vai dar para todo mundo. Então, tinha uma farinhazinha que não dava para um beiju. E ele disse, olha, comeram vários dias. Então, multiplicação já tinha. Jesus não precisa ter feito a multiplicação de pães e peixes, já tinha sido. Ressuscitar mortos, já ressuscitaram, já fizeram tudo. E quando Jesus estava aqui, ele foi enviar os seus 12 e disse, olha, eu vou dar autoridade para vocês, curar enfermos, eu vou dar autoridade para vocês, expulsar demônios. E eles foram e viram que aquela autoridade que Jesus tinha dado para eles era algo sobrenatural, era algo tremendo. E eles ficaram assim super felizes. Senhor, até os demônios se nos submetem. E Jesus disse, não se alegre por isso. Se alegre primeiro porque o seu nome está escrito nos céus, porque eu vou morrer naquela cruz por você. Se alegre porque você será salvo. Querido, infelizmente tem pessoas que vão ressuscitar mortos e mesmo assim vai para o inferno. Essa autoridade não é o suficiente de ressuscitar mortos. Às vezes, como crentes, nós gostamos muito de ver milagres, cego enxergar, coxo andar. Mas isso Jesus deu antes da cruz. Antes mesmo de Jesus vir a essa terra, isso já acontecia. Todos os profetas fizeram milagres tremendos. Aí Jesus ministrou para os discípulos essa unção que os profetas tinham. Unção de quê? Curar enfermos, expulsar demônios e tudo mais. Aí Jesus foi para a cruz, morreu e liberou a segunda unção. Qual foi a segunda unção? Perdoar pecado. O pessoal da Manancial está bem afiadinho, vamos isso. A segunda unção que Deus disse, ele chegou, depois que ele ressuscitou, estavam todos reunidos, ele fez o quê? Soprou e disse, estou dando autoridade agora para vocês perdoar pecados. Ele só poderia dar essa autoridade pós-cruz, amém, querido? Porque antes da cruz não haveria perdão para ninguém, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus ministrou a segunda unção, a unção de perdoar pecados, porque a cruz já havia acontecido. Mas ainda não era suficiente, precisava da terceira unção. A essa unção, o Senhor disse, esta unção vai ser tremenda na vida de vocês. Não se ausente de Jerusalém. Vai lá para o lugar que eu marquei com vocês, até que do alto sejais revestido de poder. E que poder é esse? Poder de ser testemunha. E sereis, com este poder, e sereis minhas testemunhas. Querido, o maior poder que a igreja tem hoje é o poder de pregar e uma pessoa se converter. Esse é o maior poder que uma pessoa pode ter na face da terra. Vocês já ganharam alguém para Jesus? Se há pessoas aqui que já ganhou alguém para Jesus, você já experimentou o maior poder da face da terra. Você não precisa nem ressuscitar morto. Você não precisa nem fazer cego enxergar, nem coxo andar. Se você tem a capacidade de levar Jesus para outra pessoa, é o maior poder que você pode ter na face da terra. Aí Jesus disse, não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como... Eu estava aqui, pela fita ali eu vi, foi mesmo que eu ungi vocês, né? Não só em Jerusalém, mas em toda Samaria, em toda a face da terra. O poder para ser testemunha. E esse é o maior poder que um ser humano pode receber. E nesses tempos, finais dos tempos que estamos vivendo, a gente sabe o quanto é importante esse poder. Quantas vezes você já pregou a Jesus para uma pessoa e a pessoa simplesmente não deu a mínima? E você disse, Jesus, acho que a pior coisa do mundo é quando você traz uma palavra para alguém e esse alguém tem o seu coração fechado
E essa pessoa então tem aquela vida travada e não quer nada com Jesus, não quer nada com Deus. Qual a sensação que você tem? Senhor, dá-me mais poder de quebrantamento. Querido, para certas pessoas que vocês têm, todos nós temos, principalmente em família. Se você quer que toda a tua família seja ganha para Jesus, te prepara para pagar um preço. Te prepara para jejuar, para orar. Porque às vezes a gente pensa que é muito fácil. Eu chego para o meu pai e diz: pai, você quer aceitar Jesus? Não, já tenho minha religião. Ah, bom, tentei. Não é assim não. Aí você vai entender. Agora, o primeiro princípio que eu quero trazer aqui nessa noite. Toda a autoridade que você recebe de Deus, ela só acontece mediante uma oferta de sacrifício. O próprio Jesus, para receber este poder, ele tinha, mas ele abriu mão dele. Ele se despiu. E ele conquistou através do seu corpo ali na cruz. Quando ele fala, toda a autoridade me foi dada, foi porque ele suportou a cruz. Sem cruz, Jesus não teria essa autoridade aqui na terra. E Jesus mostrou a sua humanidade no momento em que ele estava ali, no Monte das Oliveiras, ali chorando, né, suando gotas de sangue. Ele disse: pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu imagino que o Espírito Santo disse: aguenta, segura mais um pouquinho, oferece, vai para a cruz. Jesus não tinha risco a sua salvação, porque ele é Deus. Se Jesus, por exemplo, tivesse dito: não quero a cruz, eu não vou fazer isso, ele voltaria novamente para o Pai, estaria de novo, o Pai resgataria ele não precisaria de salvação, porque ele não cometeu pecado, e seria novamente ingressado na triunidade, mas a terra estaria perdida para sempre. É claro isso, querido. Se Deus tivesse dito: ok, meu filho, se você não quer, tem certeza? Você não quer? Aí Jesus: não, pai, não quero. Então vem, pode vir, a terra está perdida. Infelizmente todos vão para o inferno. Infelizmente você não tem autoridade na terra, porque a minha autoridade eu dei para os filhos dos homens. E se você não quiser, você pode voltar. Mas quando Jesus disse: pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Naquele momento Deus disse: pois eu quero que você vá para a cruz. Querido, quantas vezes eu também já fiz essa oração. Quantas vezes a gente pensa em largar o arado. Quantas vezes a gente pensa em um trabalho como esse. Eu creio que os pastores que estão aqui são testemunhas disso, que há momentos difíceis do ministério. Momentos em que você pensa de si: não vou aguentar. Eu vou entregar o cajado, vou chegar para o pastor e dizer assim: pastor, estou abandonando, não dou conta. Quantas vezes, pastores, vocês já passaram por situações quase no limite, e naquele momento você diz: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja a tua vontade. E vocês que estão daqui a pouco recebendo esse cajado, não são só flores, os pastores que eu diga, não são só flores. Momentos difíceis virão, assim como houve com Jesus. Mas é justamente na oferta do sacrifício é que vocês recebem o poder. Jesus sabia que se ele não encarasse a cruz, ele jamais teria autoridade na terra. Agora eu quero que vocês, pensando nisso, pensem nessa frase: toda autoridade me foi dada. O que Jesus fez quando ressuscitou, ganhou e disse: ganhei, agora eu tenho autoridade nessa terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora eu posso dizer: ide, com a minha autoridade. Aí você pensa: então Jesus já conquistou, pastor, está tudo certo? Não. Para você receber essa autoridade, você também tem que fazer sua parcela de sacrifício. Não existe autoridade sem sacrifícios.
sem oferta. Com certeza, os pastores que vão estar hoje entregando o seu cajado, teve um momento, até eu fiquei constrangido, né, pastor, quando eu disse assim, olha, tem um ABC lá, quase que dizendo, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eles estavam lá tão quietinhos, lá na igreja sede, lá, arrumadinho, e de repente houve a vacância aqui, e os pastores disseram, não, pastor, pode nos enviar, nós iremos, né? Eu sei que não foi fácil, não é fácil para ninguém. E o que é isso para vocês? Sua parcela de sacrifícios. A autoridade que Jesus disse, olha, se você quer vir após mim, se você quer ter o meu poder, se você quer ter a minha autoridade, o que ele disse? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem acha que pode servir a Deus sem sacrifício, sinto muito dizer para você, é impossível. Não existe autoridade sem sacrifícios. O sacrifício de abandonar um pecado, o sacrifício de abandonar um conforto, um sacrifício de sair da zona de conforto, um sacrifício, N sacrifícios, às vezes, com custo altíssimo da própria saúde. Às vezes de finanças, tem pessoas que às vezes no mundo secular, teria até uma condição financeira melhor. E às vezes abre mão disso por causa do Evangelho. Eu fui um dos que fiz muito isso. Eu tinha sonhos para o mundo secular, até o dia que Jesus me chamou. E para decepção de muitos amigos, e até mesmo dos meus pais, ele disse, fazer teologia. Eu ouvi muito essa frase. Mas e o teu sonho? Aquilo que você queria? Na minha profissão, top era fazer direito. Porque com direito eu poderia galgar outros patamares. Eu abri mão de fazer direito, abri mão de engenharia elétrica, que era o meu show. Eu gostaria muito de fazer engenharia elétrica, que era aquilo que eu fui chamado, humanamente falando. E quando eu recebi aquele comissionamento de Deus, aquele chamado, eu disse, eu abro mão de tudo, abri mão dos meus sonhos, abri mão de muitas coisas, por causa do amor de Deus. Abraão que o diga. Quando Abraão, eu preguei hoje pela manhã, no Manancial, lá na sede, quando Abraão estava com seu coração ali, feliz porque tinha Isaac, Deus disse, oferece o Isaac. E Abraão foi lá, ofereceu o seu filho, e quando Abraão ia imolar o filho, para, agora eu sei que você me ama. Em seguida Deus diz uma frase, que eu gostaria que você nunca esquecesse na sua vida. Porque fizeste isto. Querido, sempre Deus vai te dar alguma coisa porque você fez isso. Porque você ofereceu a alegria, o seu sorriso. Isaac significa sorriso. Porque você ofereceu o melhor da sua vida. Por que fizeste isto? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora eu tenho legalidade para oferecer meu filho. Porque você primeiro o ofertou. E Deus faz sempre assim, você dá para ele para depois te dar. Isso é a regra de Deus. Qual é a regra de Deus? Dai e dá-se-vos-á. Tem muitas pessoas que chegam assim, me dá. Deus nunca faz se você não oferece primeiro o seu sacrifício. Você quer autoridade? Ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você não tem autoridade se não tiver sacrifício. Se você tem uma vida folgada, você não tem uma vida ungida. A vida ungida é uma vida de sacrifícios, de oração, de quebrantamento, de abrir mão do seu eu, do seu achismo, de tantas outras coisas, porque nós temos a nossa identidade. Temos os nossos gostos, temos as nossas preferências, e se eu não estiver disposto a abrir mão disso, eu nunca terei a autoridade de Deus para fazer qualquer coisa. Jesus precisa dos meus 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000. Ele precisa.
Pode observar que Jesus sempre pergunta: o que você tem? Imagina Filipe: Senhor, 200 denários não seria suficiente. Onde é que a gente vai ganhar, arranjar dinheiro para tanta gente? Aí Jesus chega e diz: o que vocês têm? Tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Não dá nem para a gente. Eu disse: é o suficiente. Sempre para Deus fazer um milagre. Sabe aquela viúva que tinha aquele punhadinho de farinha? Faz um bolo para mim. Mas eu vou fazer, eu comer, só tem isso aqui para eu e meu filho comer e morrer. Agora vem esse profeta, esse marmanjo lá, não sei de onde, e quer comer minha farinha? Se você não fizer, o milagre não acontece. É pequeno sacrifício? Eu queria que você tivesse só um pouquinho de farinha, com fome, e o filho ali, e ainda dividisse com uma outra pessoa. Sem a parcela de sacrifício, não há milagres na sua vida. Se você tem hoje um pai, uma mãe que não aceitou a Jesus, e diga assim: Senhor, tem misericórdia, que o Senhor então o converta. O que Deus vai dizer? O que você tem? Me dá aí. Senhor, eu posso fazer um jejum pelo meu pai. Senhor, eu posso passar uma semana de joelho no chão ali, orando a Ti, buscando toda manhã. Eu posso fazer isso. E Jesus vai pegar isso, essa punhadinha de farinha que você vai dar, e vai fazer milagres na sua vida. Querido, grave esta frase: não existe poder sem sacrifícios. Aí você vai ver todos os exemplos da Bíblia, você vê desde Gênesis a Apocalipse. Você vai ver que você tem que ofertar. É por isso que a máxima de Deus é: dai e dar-se-vos-á. Só que o dar-se-vos-á é o quê? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu tenho aqui alguns conterrâneos do Piauí. Eu sou do Piauí também, sabia? Sou lá de Oeiras, não sei se vocês conhecem. E lá eu experimentei muito isso. Não sei se hoje ainda existe lá, mas eu ia para a feira com minha mãe, tinha uma feira bem no meio da cidade, e lá nós éramos 9 irmãos, então não podia esse negócio de comprar saquinho, não, tinha que ser sacão. Né? Levávamos aquele saco enorme, a mãe chegava com o cara do arroz ali, e tinham chamado de prato. Até hoje eu não entendi como é que é. 2 copos, acho que é um prato. 2 litros. Aí a pessoa então... Vocês não têm isso, não? Não experimentaram, não? Você chega assim no arroz, aí é um prato. Não tem balança. Naquela época não existia balança. Pois é o litro, exatamente. O litro... Agora um prato parece que são 2 litros, se eu não me engano. Aí, não, eu quero um prato. Um prato então é 2 litros. Quero meio prato, então é 1 litro. Né? E aquela pessoa, para agradar o freguês, ele pegava, enchia aquele negócio, pegava mais um pouquinho, jogava assim, e fazia assim. Pois é. Aí o arroz ia ficando, ele ainda pegava mais um tiquinho, e botava assim, chega, botava sorrindo no saco, né? Como se assim: se você comprar aqui de novo, aqui, medida sacudida, recalcada e transbordante. Quer dizer, bota, soca, bate e ainda bota aquela, para ficar aquele cucurutinho, sabe? Mas o negócio que só tem nordestino aqui, então sabe o que é cucurute. Aí faz aquilo ali, aí depois bota. Então, se você der alguma coisa para Deus, Deus vai te dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante. É o dar-se-vos-á. Você só precisa dar, e o dar-se-vos-á vem uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas você tem que dar. Se Jesus pede um tempo de oração, dê esse tempo. Não existe vida boa ou vida regalada para quem quer ser instrumento nas mãos de Deus.
para levar a palavra. Jesus pagou um preço alto. E ele disse: esse preço você vai ter que pagar também. Nós temos que fazer isso. Eu sei que é 5 pães para 5.000. Mas vale a pena. Se você tivesse 5 pães para alimentar 5.000, você não daria? Se você ficar com 5 pães, os 5 pães só vai alimentar o que 5 pães tem. Mas se você oferece no altar do Senhor esses 5 pães alimentam 5.000. E isso é o Evangelho, é a autoridade que Jesus conquistou ali na cruz. E ele disse: eu tenho agora autoridade. E agora eu estou dizendo: vai. Então ele envia. E nós estamos aqui. Estamos aqui nessa cidade do ABC. Estamos aqui por causa do ID de Jesus. E vamos para mais longe. Amém. Vamos para outros lugares. Vamos espalhar a igreja lá no Piauí, em Teresina, em nome de Jesus. Vamos botar uma lá. Já temos até aqui uns indicados. E vamos abrir um trabalho, quer dizer, e vamos para as nações. Nós tivemos a ousadia de colocar no nosso nome Ministério Apostólico Vida para as Nações. Ousadia que nós tivemos diante de Deus. Senhor, honre isso. E nós vamos honrar o Senhor e vamos para as nações. Mas todo mundo aqui sabe, sem a nossa parcela de sacrifício, a autoridade não vem. Sem ter coragem de ofertar ali. Sem ter a coragem de apresentar diante do altar. Como eu preguei hoje pela manhã, lá na Manancial. Deus quer o sacrifício do coração. Qual o sacrifício do coração? É aquilo que você mais ama. Isaac era aquilo que Abraão mais amava. Eu também trouxe algumas orientações que algumas pessoas não tinham percebido. Quando Deus disse: Abraão, apresenta teu filho, teu único filho, que tu amas. Era o único filho? Ele tinha o quê? Ismael. Ismael não custou nada para Abraão. Sara disse: vai lá, tal. Foi algum sacrifício? O que vocês acham? Foi não. Então Ismael veio de graça. Então para Abraão seria mais fácil oferecer quem? Isaac ou Ismael? Eu imagino que Abraão deve ter falado: Senhor, um Ismaelzinho está de bom tamanho, já é um sacrifício, porque Abraão também amava Ismael, mas não tanto quanto amava Isaac, porque Isaac era o filho da promessa. Ele chorou 25 anos pelo Isaac. Quando Deus prometeu, ele tinha 75 anos, e Deus só deu quando ele tinha 100 anos. Então, aquele Isaac era doído. E muitas vezes Deus disse: se você me ama, me dá o teu Isaac. Porque Abraão fez isso. Hoje nós temos Jesus. E salvo toda a humanidade. Olha como o sacrifício de Abraão foi. Deus pegou um sacrifício de uma pessoa que nem precisou sacrificar. Mas Abraão te colocou a Deus no primeiro lugar. Então todo sacrifício que Deus exige é o sacrifício do coração. O que é que você mais ama? Você ama a liberdade de fazer o que quer? Então não aceite pastorado, porque pastorado não é fazer o que quer, é fazer o que não quer. Como Jesus chegou para Pedro e perguntou 3 vezes: tu me ama? Tu me ama? Sim, 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 sim. Perdão, porque tu disse que me amava 3 vezes. Tu vai agora para onde tu não quer, e tu vai fazer o que você não quer. Antes você te cingia a ti mesmo, agora outros te cingirão. E quando você se coloca na seara, muitas vezes você tem que ouvir o que não quer, fazer o que não quer. Não é, pastores? É nesse momento onde você dá vontade de reclamar e diz: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu estou aqui como oferta, como sacrifício. E queridos, Deus sempre olha o momento do sacrifício. Porque o momento do sacrifício é aquele momento que você cerra os lábios e diz: que seja feita a tua vontade. Jesus passou por isso. Nós também passaremos por isso, nós passamos por isso, todos nós passamos por isso. Uma vez uma ovelha me perguntou: pastor, por que Deus escolhe ovelha? Por que especificamente? Não poderia ser, sei lá, qualquer outra coisa? Qualquer outro animal? Por que ovelha?
E eu disse, eu posso te dizer porque eu já fui, na época do meu pai, criador de ovelhas. Meu pai criava bodes no Nordeste. Quase não tem no Piauí, mas meu pai criava bodes lá. E é impressionante a diferença. Meu pai também criava porcos, que é o resto de comida, que o pessoal chama de lavagem lá, né? E ele criava porcos e criava ovelha. Querido, às vezes quando meu pai resolvia matar um porco, o escândalo, quando ele pegava na perna do porco, e rapaz, o bicho grita, esperneia. A ovelha não. Quando ele pegava, a ovelha sabia, ela ficava quietinha, só esperando o momento da degola. Pode observar que uma vez que a ovelha é dominada, ela não reclama mais. É por isso que Jesus disse, eu fui como ovelha muda ao matadouro. Eu já vi quando era criança, e vi também aqui na chácara que a gente chegou uma vez até aí. Às vezes, tem crianças aqui, pendura. Eu não vou dizer o que é que faz. Mas não dá nenhum berro. É por isso que Deus não sacrifica porcos, porque porco reclama, não aceita a cruz. Porco não foi feito para a cruz. O bicho grita e grita, e a viança inteira. Tem até um ditado popular que o pessoal diz o seguinte: toda vez que a pessoa mata um porco, a vizinhança inteira vem comprar, porque sabe que ele matou, porque o escândalo é tão grande. Ele disse, eu soube que você matou um porco aí, quer vender minha banda? Por causa do grito. E quando o vizinho matava a ovelha, ninguém vinha comprar, por quê? Não sabia. Porque é tão silencioso, mata ali. Então, querido, às vezes damos vontade de gritar, damos vontade de... Aí Deus disse, tu não é porco, tu é ovelha, e ovelha é muda para o matadouro. Essa é a grande diferença. Então, tem alguns momentos que vocês vão ter vontade de... Mas nesse momento, Jesus vai chegar para você. E aí, minha ovelha? Muda para o matador. Querida, nesse momento você recebe uma autoridade de Deus. Qualquer coisa que você faça, que você abra mão de si mesmo, você recebe uma autoridade. Agora, se você não fizer isso, você nunca terá autoridade. Nunca. Autoridade só vem mediante sacrifícios. É por isso que você oferece sacrifício de louvor. Por exemplo, o próximo dízimo e oferta. Será que você pode dar dízimo e oferta no tal do seu sem sacrifício? A diferença é que o sacrifício tem prazer. Quando você vai diante do altar do Senhor, você ama tanto que o sacrifício passa a ser prazeroso. É interessante que Deus, mesmo amando o seu filho, ele diz o que em Isaías? Ele agradou moê-lo, enfermá-lo, porque Deus sabia que aquele sacrifício me salvaria você. Quando você ama o Senhor, não deixa de ser sacrifício. Tudo aquilo que você for fazer tem que ser no altar, e o altar é altar de sacrifício. O dízimo de oferta é sacrifício. Você está adorando com o seu sacrifício. Porque se um dia que você for egoísta, você nunca vai fazer isso. Nunca. Porque você diz, por que eu vou oferecer no altar? Por quê? O meu suor. Mas se você ama ao Senhor, e o amor é maior do que o seu dinheiro, você vai ofertá-lo. Assim como Abraão fez com o seu Isaac e quando fez. Então, queridos, vocês precisam dessa autoridade que Jesus conquistou. E vocês estarem aqui dispostos a receber esse cajado, com certeza, Deus vai honrar esse sacrifício de vocês. Só quando chegarmos nos céus é que vamos saber o tamanho do benefício que Deus está dando para vocês. Aqui os pastores que estão entregando esse galardão, ninguém tira de vocês.
Ninguém tira isso de vocês. Esse sacrifício que vocês dispuseram de sair do seu conforto, de sair da sua cidade, de sair da sua zona de conforto e vir para uma igreja como essa, longe de casa, e fazer isso, querido, isso não tem preço. Porque Deus vai honrar vocês por esse trabalho. E agora Deus está dando oportunidade para vocês, que vem lá do Piauí, sem saber, nós também não estamos nem sabendo, e de repente estão aqui. É a prova de que Deus está nesse negócio. Ninguém podia ter noção, né, de que vocês viriam. Como a pastora Débora falou, a pastora Benita disse, vocês são resposta de oração. E realmente. E eu creio que todo mundo orou. E eu já oro para os pastores que ainda vão ser enviados para outras nações. E eu sei que Deus vai enviar. Hoje eu não tenho capacidade de dizer, deixa eu ver quem eu vou escolher. Não tenho. Talvez pastores que serão dessa igreja ainda nem se converteram. Mas Deus já tem um plano para eles. Tem pessoas nesse exato momento, talvez nessa cidade, em São Sebastião e outros lugares, que ainda nem se converteram. E Deus já tem um plano de pastorado nessa igreja. E em outras igrejas, e em outros lugares que a gente vai enviar. Então Deus sabe todas as coisas. O que nós fazemos? Vamos fazer nossa parte, vamos orar, vamos chorar diante do altar. Senhor, envia ceifeiros. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Senhor, envia ceifeiros. Era essa a nossa oração. E vocês chegaram. Então vocês são resposta de oração. Acho que vocês entenderam para essa palavra que não vai ser fácil. Que vocês vão ter que fazer sacrifício. Vão ter que ofertar suas, vão ter que chorar muitas vezes. Vão ter que estar entalado aqui, sabe? Muitas vezes vão ter que engolir. Muitas vezes vocês vão ter que suportar. Mas nesse momento é o momento que Deus mais olha para vocês. É o momento em que você está fazendo isso por amor ao Senhor. Não compensa você fazer isso por amor a mim, nem aos pastores, nem a ninguém, mas por amor ao Senhor compensa. Então não faça pelo outro ser humano, não faça por quem quer que seja. Faça por Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, pelo Senhor vale a pena qualquer sacrifício, até mesmo se sujeitar a outro ser humano, que é a pior coisa do mundo. Eu fico sempre pensando nessa sentença que deu Deus para a mulher. Meu pai, essa é braba. E tu te sujeitarás. Querido, ser sujeito a Deus é tão fácil. O Senhor manda. Deus disse, quer que eu te mande? Então se sujeite a essa pessoa. Acho que a maior prova de humilhação é quando nós nos sujeitamos a outro ser humano. É a maior prova de amor. E Jesus se sujeitou. A primeira coisa que Jesus chegou aqui na terra, sabe o que ele fez? Se sujeitou ao ministério de João Batista. Eu sei que só quando ele chegar no céu que você vai compreender. Imagina Jesus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, cheio do poder, aquele que batiza com o Espírito Santo de Deus, chega para João Batista, me batiza. Aí João Batista entrou em parafuso, para aí. Como assim? Eu é que tenho que ser batizado, inclusive eu estou falando para todo mundo, eu batizo só com água, o Senhor batiza com o Espírito Santo, como é que eu? Assim se cumpra o que está na palavra. Jesus se sujeitou ao ministério de João Batista. Já pensaram nisso? Quer dizer, ele se sujeitou a um ministério inferior ao dele. João Batista, com aquele ministério, ele já estava encerrando, porque Jesus agora entraria com o batismo no Espírito Santo. E o próprio João Batista sabia disso. Mas agora você imagina tendo o privilégio, né? Às vezes a gente vai viajar e a gente chama alguns irmãos, nos orem, pastor, você quer que eu unja o senhor? Eu falo, querido, qual o problema? A unção vem de Deus, não importa de que mão, né? E às vezes nós somos tão pequeninos, as pessoas pensam assim, né? Irmão, vem aqui orar, vamos ungir. Veio um irmão que eu pedi para ele ungir, ele ficou assim, tão assim, sem graça, poxa, eu ungi o pastor, né? Receba unção. Receba unção de quem quiser me ungir. Porque se você não se sujeitar ao outro, sujeitai-vos uns aos outros em amor.
E toda organização há isso, há sujeição. E é nesse momento onde você se humilha. Jesus se humilhou. Entrou na lagoa, imagina João Batista pegando Jesus. O Filho de Deus, olha um réu de seres humanos como João Batista, batizando Jesus. Jesus se humilhou e se sujeitou ao batismo de João Batista. Então, querido, se sujeitar a outro ser humano, acho que é uma das formas que Deus mais deixa para nós nos humilharmos, debaixo da potente mão de Deus, e nos sujeitar. O apóstolo Paulo chega a dizer: considere os outros superiores a você. Isso é humildade, isso é se humilhar. E é nesse momento em que Deus olha, e aí, o orgulho vai falar mais alto? O que vai falar mais alto? É por isso que Deus diz que Ele exalta os humildes e abate os soberbos. Então, até a mesma João Batista, Jesus se sujeitou. É por isso que Ele se aniquilou, se humilhou, forma de servo. Na forma de servo morreu a pior morte, morte de cruz. Jesus se sujeitou a morrer da pior morte, porque na própria Bíblia está dizendo que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição por nós. Isso é que é se humilhar. Agora, será que eu, como ser humano, posso me humilhar? Será que eu posso me sujeitar? É por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente tem que se sujeitar. Então, em algumas ocasiões, vocês vão ter que se sujeitar. Existe uma estrutura, existe princípios de autoridade. E, às vezes, nem sempre o que você tem que sujeitar é o que você concorda. Acho que a pior coisa do mundo é quando você tem que fazer uma coisa que você não concorda. Mas que seja feita à vontade. E às vezes se sujeita. No tempo certo, aquele que se humilhar, Deus vai exaltar. E eu creio que vocês têm um ministério no Manancial. Eu creio que vocês vão crescer. Mas Deus vai observar isso. Deus vai observar isso na vida de vocês. E vocês vão crescer muito se vocês se sujeitarem a essas coisas e passar por esses sacrifícios que são indispensáveis. Amém? E ele então conclui dizendo: fazer discípulos, todos nós, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Então, se ele falou, portanto, fazer o quê? Discípulos. Discípulos não é convertido. Amém, querido? Discípulo é aquele que vai observar o que você faz. Então, você é exemplo. Amém? Então, discípulo, ele vai seguir o seu discipulado, o seu discipulador. Então, pastor é exemplo. Me lembro-me que tinha uma musiquinha, até caiu de moda esse. Pastor, te amo, meu pastor, pastor. O Senhor é uma beleza. Como é que é? Tua vida é uma beleza. Eu vou seguir. É um exemplo. Quero te obedecer. Quero ser igual a você. Ele disse: Jesus, tem misericórdia. As minhas ovelhas querem ser igual a mim. Exemplo. É por isso que chama-se fazer discípulos. O apóstolo Paulo chegou a dizer o quê? Faça como eu faço. Me imite. O que Paulo dizia? Imitava Jesus. Então o apóstolo Paulo se sujeitou. Faça o que eu estou fazendo. Exatamente o que eu faço. Oro tanto que eu oro. Se sujeito tanto que eu me sujeito. Se você se sujeita, você pode dizer para outras pessoas se sujeitarem a você. Que é princípio de autoridade. Jesus, toda a autoridade. Por quê? Porque ele se sujeitou. Agora ele tinha autoridade na terra, porque se sujeitou. Se ele dissesse, não, que a terra, quero morrer por ela não. Tudo bem. Ele continuava sendo Deus. Amém, querido? Jesus não pôs risco, ele não tinha risco nenhum na salvação. Porque ele sempre foi Deus, sempre. Ele abriu mão. Mas se ele não quisesse, ele voltaria para o Pai, sem problema. Mas não teria autoridade na terra. Não teria nos salvado. Amém, querido? Então, e de fazer discípulos, então vocês serão modelos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar. Então todo pastor
é também um professor, você vai ensinar, você vai, né? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus vai estar aqui, Jesus vai estar com vocês aqui, e a cada minuto vocês estarão aqui diante do altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu não vou me delongar muito, apesar de ficar coçando a língua para falar mais coisas, mas nós temos a ceia do Senhor ainda, e vamos passar por essa cerimônia agora, tá? Eu gostaria que os pastores fossem lá para trás, trouxessem o cajado, entreguem para o ministério. Dá-se. Queridos, para aqueles que estão aqui presentes, para vocês entenderem, um dia foi passado um cajado por esses pastores, e eles virão para mim, que sou o presidente do ministério, e entregarão de novo esse cajado. Então esse cajado por alguns minutinhos vai estar na mão dos ministérios, e nós então passaremos esse cajado para vocês, tá bom? E passaremos essa cerimônia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nesse momento nós estamos vivendo um momento histórico, onde pastores que um dia, há 5 anos atrás, receberam um cajado, hoje eles estão com muita honra entregando de volta esse cajado ao ministério, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, guardei a igreja, livrei a igreja de lobos. Eles estão hoje, através deste ato, dizendo que venceram, cumpriram o propósito que receberam, e agora, com muita autoridade, com muita honra, com muita alegria de dever cumprido, eles vêm até o teu altar para entregar o seu cajado. E que nesse momento, que não seja as minhas mãos a receber este cajado, mas seja as tuas próprias mãos que recebem desses pastores esse cajado, em nome de Jesus. Pastora Vani, vem cá, está aqui comigo. Podem vir? Quem tenho eu no céu, além de ti? E não há terra mais que a ti. Vocês querem dizer alguma coisa dessa cerimônia? Estou apaixonado. Esperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Queridos, assim como o pastor falou, de fato foi um desafio muito grande. Mas mesmo com tudo aquilo que se ia contrário para que essa igreja, para que esse ministério ele acontecesse e desse continuidade, nós nunca duvidamos daquilo que Deus queria e esperava de nós. Realmente não foi fácil, mas a força que a gente precisava nós encontramos em Deus, e precisávamos também de todos aqueles que foram cooperadores para que isso acontecesse, para que o dia de hoje fosse verdadeiro. Então eu quero agradecer a todos, desde aquele que esteve conosco desde o início, acreditando, agradecer a todos aqueles que permaneceram nessa fé, nessa mesma esperança, sabe? Porque por mais que nós fôssemos dependentes de Deus, nós também éramos dependentes desses colaboradores, dessas pessoas que permaneceram e acreditaram junto conosco, né? Então sintam-se abraçados por cada um de nós. E não importa se aqueles desde o início que tiveram conosco, como aqueles também que foram os que chegaram por último. Todos cooperaram e todos são vitoriosos conosco. Então meu agradecimento, meu muito obrigado. Eu não quero largar isso aqui de jeito, né? Já fiz birra, já fiz cara feia, ainda falei para meu bem, eu acho que eu não vou hoje não. Mas eu entendo que para alcançarmos lugares mais altos,
ou irmos mais adiante, nós não podemos ficar presos. E eu sei que o pastor Elisamar, a pastora Débora, também eles vão poder contar com cada um de vocês que assim cooperaram para que o nosso sucesso acontecesse nessa igreja e nesse ministério. Eu sei que vocês também, com toda a força e com todo o vigor, apoiá-los. Então sintam-se abraçados, e o meu muito obrigado por esse tempo que não está se findando, né? Estamos apenas a 30 minutos de São Sebastião. E eu sei também que o pastor, ele pediu para que a gente se ausentasse um pouco. Então nós não vamos embora, né? Nós vamos apenas nos afastar para que o pastor Elisamar e a pastora Débora consigam, sem nenhuma interferência, fazer aquilo que é o seu chamado, aquilo que Deus colocou no coração deles. Amém? Essa é a hora que a igreja bate palma. Aleluias, glória a Deus. Querido, o cajado está de volta ao ministério apostólico. Está aqui de novo, né? Só que o ministério quer passar essa autoridade desse cajado para a Débora. Vem cá vocês, pastor Elisamar, pastora Débora. Podem ficar aqui do outro lado aqui. Pode ficar aqui. Podem ficar aqui. Queridos, como vocês ouviram, é uma responsabilidade muito grande, né? E é um sacrifício tão prazeroso que o pastor Cassiano não queria nem largar, né? É sacrifício, mas é um sacrifício que dá prazer. Mas esse cajado é um cajado que requer responsabilidade muito grande. E no momento em que o ministério passar esse cajado para vocês, vocês estarão neste comando. Ainda não é uma forma definitiva, porque o ministério, vocês passam por aprovações e confirmação. Isso quer dizer que vocês vão mostrar para Deus, principalmente, e para o ministério, que vocês podem honrar isso aqui. Isso não é invenção da Manancial, né? Davi, ele foi ungido em Hebrom e confirmado rei em Jerusalém. A mesma coisa aconteceu com Samuel. Samuel, Deus usou algumas vezes até o dia que ele foi confirmado como profeta. Tem todos os textos aqui na palavra de Deus. Infelizmente, Saul foi ungido rei, mas ele não foi confirmado. Quando Deus deu uma missão para Saul, ele já era rei, já era ungido, e o profeta disse: hoje o Senhor confirmaria. Então, todas as vezes que Deus dá uma autoridade, essa autoridade precisa ser confirmada. Aconteceu com todos os servos de Deus. Eles recebem uma unção e depois recebem a confirmação depois de um trabalho. Nós estamos passando esse cajado para a vida de vocês. E vocês farão um trabalho que chamarão a atenção de Deus. Não se preocupe com a gente. Chamem a atenção de Deus, que Deus com certeza vai confirmar esse ministério na vida de vocês. Nós já sabemos, vocês são aprovados. Vocês já vieram aqui como pastores, como pessoas que já tiveram experiência em outros ministérios. E com certeza é apenas mais um, né, que vocês estão recebendo para estar honrando ao Senhor com esse trabalho que vocês têm. Amém? Glória a Deus. Mas para passar esse cajado eu tenho que perguntar. Diante de tudo que foi falado, diante de toda a responsabilidade que Deus falou de um ministério pastoral, vocês estão dispostos a receber este cajado para honrar esse ministério pastoral e honrar essa árdua tarefa que não é fácil? Vocês estão dispostos a oferecer suas vidas em sacrifício diante do altar do Senhor? E vocês também estão dispostos a abrir mão
de muitos prazeres, de muito conforto, por causa desse ministério, estão dispostos a receber esse cajado e honrar o Senhor com esta obra? Vocês ouviram, né? Amém. Então, em nome de Jesus, nós como pastores, vamos ungir vocês. E na autoridade que foi nos dada como igreja, como ministério apostólico, nós passamos a mão de vocês, o cajado da autoridade sobre esta igreja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Igreja, fica de pé, estenda as mãos para cá. Pai, esse é o momento em que o Senhor traz o selo do Teu Espírito Santo sobre esses dois jovens, que trazidos por Ti para essa igreja, para esse ministério, nesse momento estão recebendo esse cajado pastoral para dar continuidade a esse trabalho que um dia o Teu Espírito Santo começou e agora eles estão se propondo a dar continuidade a esse trabalho. Que o Senhor revista de poder, revista da Tua autoridade e que o poder da Tua autoridade venha sobre eles e eles possam ser testemunhas do Teu Evangelho aqui nessa cidade, no Distrito Federal, em Brasília, no Brasil e por todo o mundo. Nós como igreja, como ministério, passamos essa autoridade sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Pode bater palma. Aleluia, graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como minha esposa falou antecipadamente, nós não tínhamos gerado nenhuma expectativa sobre esse ministério. Nós nem sabíamos que um dia iríamos ser trazidos para esse lugar. Mas os passos do homem é quem define é Deus. Nós traçamos planos, nós traçamos sonhos, objetivos e metas. Mas aquele homem que se devota, que se entrega, que se rende a Deus, depende da direção de Deus. E Deus nos trouxe para esse ministério, que nos acolheu, que nos restaurou. Eu sou muito grato a Deus pelo meu amigo pastor Cassiano. Eu te amo muito. Você é uma peça fundamental para tudo isso. Que Deus te abençoe muito. Pastor Rubenita, agradeço muito a Deus por Deus ter colocado você na vida da minha esposa. Deus tem restaurado nossos sonhos através da vida de vocês. Obrigado a toda a família Manancial, desde o ABC até o São Sebastião. Como eu tenho sido tão bem acolhido por vocês. Isso tem sido prova de que eu não estou aqui em vão. Nós somos de fato uma família, e todo aquele que se dispõe a servir a Deus, a ser filho de Deus, é ingressado na família de Deus aonde quer que ele vá. E eu tenho certeza que Deus há de confirmar muito e muito pastores que vão pegar nesse cajado e assumir responsabilidades em outros lugares, em outras nações. É assim que cremos, é assim que viveremos. Amém. Aleluias. Eu quero convidar os pastores para estar aqui conosco. Pastor Isamar e Débora vai estar aqui também nos auxiliando, para estarmos realizando a ceia do Senhor. A igreja pode se assentar enquanto nós estamos. Aleluias. Queridos, vamos selar este momento muito gostoso com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor significa aliança. Deus deixou essa mesa para aliança. E quando você participa dessa mesa, você faz uma aliança com Jesus.
Você faz uma aliança com Ele. Mas essa mesa também anuncia que Jesus morreu por nós. Mas essa mesa também anuncia que Jesus voltará. Ela anuncia a morte, mas anuncia também que Ele vai voltar para nos buscar. Ele morreu, o seu corpo foi partido, o seu sangue derramado para nos salvar. Mas Ele vai voltar. E Ele fez uma promessa: não mais experimentarei do suco da vide, até que um dia, nos céus, eu esteja junto com vocês fazendo isso. Então nós vamos ter nos céus, não sei se vai ser a última, se o Senhor vai colocar como hábito no céu, eu creio que não. Mas a última ceia quem vai fazer é Jesus, né? Nós vamos fazer até Ele voltar. Quando Ele voltar, Ele vai fazer a última ceia, tomando o vinho, vai quebrar o jejum de vinho. Ele falou: não vou tomar mais do fruto da vide até aquele dia. Então nesse exato momento Jesus está aguardando para Ele fazer a última ceia e entregar a sua noiva ao Pai, e receber essa noiva do Pai, que é a igreja. E vamos estar numa mesa linda, num banquete, chama-se as bodas do Cordeiro. E vamos estar nessa mesa. Eu vou estar, você também. Então vamos estar nessa boda. Então essa mesa também anuncia a volta de Jesus. Anuncia que Jesus então vai voltar. Ele diz que fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Amém, queridos? Como é uma aliança, você tem que estar com sua vida em dias, estar com o coraçãozinho perdoado. Mas se nesse momento o Espírito Santo te lembra de alguma coisa, é simples, pede perdão. O sangue de Cristo nos livra de todo pecado, desde que você se arrependa. Se você se arrepender e você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, curve sua cabeça mais uma vez, feche os teus olhos, examine-se, pois, a si mesmo, para participar desta ceia do Senhor. Senhor Deus, queremos te agradecer profundamente por esse momento tão solene, tão sagrado em tua presença. Aproveitando esta oportunidade célebre, histórica, consagrando este pão, Senhor, que representa o teu corpo moído naquela cruz, onde o Senhor pagou com alto preço, Deus, com alto sacrifício a nossa redenção. Queremos a Ti consagrá-lo, apresentando, meu Deus, a Ti, para que dele, Senhor, possamos, meu Pai, ter comunhão e firmar a nossa aliança, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, da mesma forma, Pai, eu te apresento, Senhor, esse suco da uva, que representa, Senhor, o teu sangue, aspirado na cruz do Calvário por nós, para nos remir dos nossos pecados. Obrigada, Senhor, por aquele sacrifício. Obrigada porque através dele hoje estamos aqui cumprindo o teu id, em nome de Jesus. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai me abandonou, seu sou
passava. Às vezes você pergunta, pastor, por que o cajado tem aquela pontinha assim, virada, né? É para quando a ovelha está desgarrando assim, o pastor vai lá e puxa. Por isso que tem esse gancho, para puxar de volta. É por isso que esse cajado tem essa pontinha. E esse cajado é de ferro. Amém, glória a Deus. Queridos, diz a palavra do Senhor, e que na noite em que o Senhor foi traído, ele estava reunido em um cenáculo parecido com esse aqui, e em determinado momento ele pegou o pão nas suas mãos e deu graças a Deus, como devemos fazer sempre que temos o pão. Em seguida ele partiu esse pão e deu aos seus discípulos e disse, comei dele todos. Pode tirar. E ele disse, comei dele todos em memória de mim. Comamos todos em memória do Senhor Jesus. Diz ainda a palavra de Deus que semelhantemente, da mesma forma como ele fez com o pão, ele também pegou um cálice nas suas mãos e elevou aos céus em agradecimento a Deus e passou aos seus discípulos dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Geralmente nós trocamos o cálice, mas por causa do vírus a gente vai se abster hoje. Mas sinta-se aliançado com Deus, o irmão que está do lado, que está próximo de você. E esta aliança seja uma aliança eterna do corpo de Cristo, como membros que somos interdependentes um dos outros para podermos existir como igreja aqui na face da terra. E o Senhor diz, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Bebamos todos em memória do Senhor Jesus.